A paz, igreja, a paz, meus queridos, a paz, meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, nesta quarta-feira, aleluia, em nome de Jesus, traremos uma palavra para vocês de esclarecimento, uma palavra para você desse ministério, que é um ministério que veio, queridos, para trazer uma elucidação, uma palavra revelada para o seu coração. Então, nesta noite não será diferente, querido, em nome de Jesus. Aí eu já quero pedir para você, você que é membro aí da igreja Church Torre Forte, já se considera membro, em nome de Jesus, tem nos visitado, tem estado conosco, quartas, sextas e domingos, querido. Eu quero convidar a você então, a já ir dando aquele joinha, dando aquele like aí, em nome de Jesus, querido. Fazendo aqueles coraçãozinhos em nome de Jesus aí, para que também a gente possa entrar numa motivação, sabendo que temos como irmãos, temos pessoas que estão conosco, têm orado junto conosco, está conosco nesse ministério. E querido, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem aproximado pessoas de nós, para que o nosso ministério venha crescer. Se você, querido, já tem uma afinidade com esse ministério, Ministério Church Torre Forte, em nome de Jesus, é um nome diferente, porque ele é um nome americano, querido. Então, a igreja Church Torre Forte, ela tem segundo essas bases, amém? Então você que já se sente membro dessa igreja, querido, estamos já iniciando a providenciação do local físico, para que nós venhamos cultuar, querido. Estamos começando a ver e estamos alinhando com parceiros, para que estejamos em um lugar físico e você será nosso convidado, amém? Hoje o tema desta palavra, em nome de Jesus, eu escrevi para vocês, tocado pelo Espírito Santo, se chama Dar Vistas aos Cegos, amém? Queridos, olha que extraordinário, amém? Lá no Salmos 104, verso 2, em nome de Jesus, querido, lá no Salmo 104, verso 2, aleluia, a palavra de Deus se revela da seguinte maneira. Você que está com a sua Bíblia aí, já vai abrindo aí no Salmo 104, versículo 2, amém? Então a palavra de Deus ali, o salmista, ele fala assim, olha, ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Preste atenção nessa revelação. Preste bem atenção nessa revelação. Olha isso, ó. Ele se cobre de luz, como um vestido. Então Jesus está dizendo, querido, Ele está dizendo que Ele, querido, que Ele é o Senhor que traz elucidação, que traz alegria, que traz conforto, que traz segurança, porque a luz significa essas coisas. A luz significa ordem, a luz significa segurança, a luz significa caminhos perfeitos. Ao contrário das trevas, as trevas, elas significam morte, elas significam tropeço, ela significa doenças, ela significa dificuldade, mas a luz não. Então, o salmista, ele já está falando, ele está falando de Jesus, querido. O Velho Testamento todo, se você for ler ele, e o Senhor Deus for revelando a palavra a você, o salmista está falando de Jesus. Então está falando, ele se cobre de luz, como um vestido, estende os céus como uma cortina. Olha isso, estende os céus, querido. Pensa no tamanho do céu. Então, querido, nada que esteja em qualquer lugar debaixo dos céus, Jesus não estará com a luz dele, porque ele cobre, ele
ele se cobre de luz. Olha isso, ó, como um vestido. Então, querido, ele continua, estende os céus como uma cortina. Então os céus, quem está debaixo dos céus, está coberto. Aí, ó, olha, vestido e cortina, os dois são feitos para guardar, os dois são feitos para emoldurar. A cortina serve para deixar guardado as coisas que estão dentro. Esse é o papel da cortina. Presta atenção, uma casa muito aberta, ensolarada, os móveis tendem a ressecar. Então nós pomos cortina para que a incidência solar não venha ressecar os móveis. Então olha o que Jesus faz conosco. A palavra de Deus diz que é para que nós venhamos guardar nosso coração, para não pecar contra ti. Mas o próprio Deus nos cobre com a luz dele e estende toda a plenitude para nos proteger, como uma forma de uma cortina, nos protegendo, quem está debaixo dos céus. Amém? Eu escrevi algo aqui até, ó, dar vistas aos cegos para que se apropriem da grandeza de Deus. Então olha isso, aleluia, glória a Deus. Lá em João 9, 34 e 41, olha o que a palavra de Deus ela vem revelar nesta noite. Glória a Deus, olha isso, ó. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha que situação. A Bíblia, ela sempre, lá em Hebreus 11, versículo 1 em diante, capítulo 1 em diante, fala dos heróis da fé. E o capítulo 11 ele fala sobre o ver, sobre a fé. Então, ali ele fala que é impossível agradarmos a Deus se não pela fé, se não tivermos fé. E aí está você, desesperançoso, está apreensivo, está com muito cuidados. Deus, na sua onipotência, ele está vestido-se de luz, estendeu a cortina dele nos céus, para que nós, a partir de hoje, a partir dessa palavra, nós fiquemos seguros, fiquemos em segurança. O que eu quero dizer é que você tem que aprender a depender de Deus, depender só de Deus. Tudo você tem que dizer estas palavras. Ou você diz, ou você se conecta a Ele em forma que para Ele são todas as coisas, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não faça, não desassocie o mestre das naturezas terrenas. Essas naturezas que te envolvem, elas foram criadas pelo mestre. Não há nada que você não esteja se relacionando que o mestre não o criou com o Pai. Então, associe, alinhe-se a Deus, saiba que Ele está no controle, que Ele veste-se de luz, e Ele estende o céu como uma cortina, Ele protege os seus. Então você que está me ouvindo nesta noite, deixe suas coisas, deixe
nas mãos do nosso Jesus, Senhor e Salvador. Amém? Então, Ele está te dando vistas para você enxergar no sobrenatural, para você começar a viver através da fé, e a fé no Filho de Deus. Aleluia, amém? Então, isso que Ele está falando, olha, disse Jesus, aqui em João 9, capítulo 9, verso 39 e no 41, disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha isso. Então, esse é o juízo. Jesus, Ele completou o juízo. Ele já julgou-nos. O juízo, querido, porque Ele morreu na cruz, por mim e por você. Então já foi julgado. Você hoje é livre. O juízo agora, entenda isso, a este mundo para juízo. Isso, Ele já levou sobre Ele todas as enfermidades. A cruz isenta você. É o juízo de Deus. Então você tem que entender que Ele é o alfa e que Ele é o ômega. Não há nada em que Jesus não esteja, que Jesus não está relacionado. Jesus está relacionado às árvores, Jesus está relacionado às águas, Jesus está relacionado aos céus, Jesus está relacionado à terra. Por quê? Ele criou. E como pessoa, o homem Jesus de Nazaré, Deus o entregou em suas mãos tudo que o próprio Pai fez. As estrelas, o mar, o ar, a terra, os animais e a nós mesmos. Amém? Tudo se inclua nisso. Verso 41. Disse Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. No Éden, já aconteceu. No Éden, quando nós vivíamos pela fé, tínhamos controle de tudo, controlávamos o universo, controlávamos o ar, controlávamos as aves, controlávamos o mar, controlávamos os peixes, controlávamos a terra, controlávamos os vegetais e controlávamos o ouro, o ônix, o cristal, o jaspe, porque controlávamos os minerais. O que aconteceu? Aconteceu que a serpente, ela coloca uma semente do mal na mente da esposa de Adão e faz com que eles tenham vistas, faz com que eles comecem a enxergar do seu jeito, não do jeito que Deus os preparou para que eles enxergassem. Eles enxergavam, querido, eles cuidavam de tudo, mas olha isso, olhando com esses olhos que temos, são nossos olhos naturais, por isso que Deus não se agrada. Aos olhos naturais, querido, nós vivemos muito na emoção, muito com o querer, muito com a vontade da alma, porque a alma, ela reina sobre a nossa carne, é um sentido. Então essa visão, esse sentido,
ele é da carne. Então, nós, quando podemos enxergar pela fé, enxergar como Cristo vê, como o Pai vê, nós sempre seremos vitoriosos. Essa é a visão que Deus quer dar para nós. Mas, se queremos ver as coisas ser com os olhos naturais, aí nós pecamos. E o pecado, você aprendeu. E você que ainda não é cristão, eu quero dizer para você que o salário, quando a pessoa peca, o salário do trabalho dele, tudo que ele faz é morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você não olhar as coisas pela fé, se você não crer no Filho de Deus, sinto muito, você não está vendo pela fé, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você então permanece no pecado, porque o salário de tudo que você faz, ele é a velhice, ele é a contenda, ele é a dificuldade. Então, querido, ele é o engano, porque é o pecado, porque você e eu, nós recebemos o pecado de Adão, quando ele desobedece a Jesus, pega do fruto que está na mão da mulher e ele come. Então, sobre você e sobre a minha vida, não há mais conexão com Deus, não há mais conexão com a verdade. Nós agora recebemos um reinado de trevas, porque a serpente, a partir daquele momento, Satanás, ele organiza, ele é o rei, é o que coordena todas as coisas que estão neste mundo. Se você não é de Jesus, se você não entregou a vida para Jesus, querido, sinto te dizer, porque o príncipe deste século, olha aí, cegou todo o entendimento deste mundo. E a palavra diz que o mundo ele dorme, ou o mundo é reinado, o mundo jaz do maligno, o mundo é do maligno. Olha isso, tudo isso que você vê é do maligno. Já contei, já acabei de falar. Ali em Gênesis 3, capítulo 10, o homem descobre que ele está nu, o pai procura-o, e ele descobre, os olhos dele estão abertos agora. É os olhos verdadeiros agora, não é os olhos mais da fé. Ele com isso, além de desobediente, agora ele é um homem medroso. Tudo, o medo toma você. Em tudo que você vai fazer, você fica muito temeroso, o medo te toma. Isso não é de Deus. Deus te dá a convicção pela fé, que você, com os olhos da fé, você será vitorioso. Para fechar, eu vou ler aqui Mateus 23, capítulo 16, 17 e 33, amém? Aleluia, glória a Deus, olha isso, glória, glória, glória a Deus. Mateus 23, aleluia, ao 16, insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha isso. Volta um capítulo aí. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele está falando,
ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Olha só, querido, o que Deus está falando então. Está falando sobre a cegueira, querido. Como que uma pessoa que ele tem a dificuldade na visão, ele pode ter conhecimento de uma leitura. Hoje, há algum tempo, está se aprendendo sobre o braille. Olha a diferença, que até para a pessoa com a dificuldade na visão, olhando no sentido de alma, no sentido carnal, já tem dificuldade para enxergar, imagine o cego espiritual. Então Deus hoje, querido, está te dando vistas novas. Deus está te dando vistas novas, querido. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Você vai enxergar além do que você está vendo. Você vai enxergar além das portas. Você vai enxergar além dos muros. Você vai enxergar além daquilo do que você está vendo. Essa palavra, querido, serve, ela vem para mim primeiro. Deus está falando assim: olha, você está enxergando apenas isso, mas eu, o Todo-Poderoso, eu estou abrindo teus olhos para que você venha contemplar a minha glória. É além deste muro, é além deste projeto, é além dessa escolha que você está fazendo. Eu estarei com você. Aleluia. Você recebe, querido? Você recebe essas vistas novas? Dá um glória a Deus aí então, em nome de Jesus, amém? Dá aquele like, dá aquele coraçãozinho e dá um joinha lá para nós e diz se você gostou dessa mensagem, em nome de Jesus. Deus está levando a você a uma vitória além do que você imaginava nesta noite, em nome de Jesus. Seja abençoado. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz do Senhor. Amém?